Queridos irmãos da PIB Piraquara, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio especial de Natal. Hoje estamos eu, Pastor Carlos e Ricardo, conversando sobre o nascimento de Jesus na perspectiva do Evangelho de Mateus. O nascimento do nosso Senhor, os reis magos, Maria, José e todas as questões que envolvem o nascimento do Salvador narradas ali no Evangelho segundo São Mateus. E eu espero que você seja edificado, que você possa aprender um pouquinho mais, mas principalmente glorificar o nome do Senhor, porque Ele nasceu para nos salvar. Então vamos para o episódio. Muito bem, pessoal, e a gente tem que... Acho que a gente pode começar esse nosso bate-papo, esse episódio especial, falando sobre os aspectos, primeiramente sobre os aspectos não bíblicos dessa data, né? Natal é uma data que acho que o mundo todo celebra, né? Eu desconheço países que não têm essa cultura natalina em alguma medida, né? Aqui no Brasil, por ser um país tradicionalmente cristão, isso é muito maior, mas eu acho que cabe aqui a gente elucidar alguns pontos a respeito dos aspectos não bíblicos do Natal, né? A gente conversava aqui em off, né, Ricardo? Mesmo porque a Bíblia não fala muito sobre o Natal, ela fala sobre Jesus, né? Fala sobre o nascimento do Messias, né? Do Verbo que se fez carne, mas ela não trata especificamente do Natal. Agora, na medida em que a gente tem essa festa, que existe essa tradição, cabe elucidar alguns pontos aqui. Eu acho que o primeiro e talvez o mais curioso e relevante desse aspecto secular é que eu acho que a gente pode bater o ponto, que não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente pode bater o martelo e fechar a questão que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Isso é... Provavelmente não. Dificilmente ele teria nascido nessa data, né? Então, eu não trouxe a anotação aqui, mas eu tenho algum livro que eu li, eu não lembro exatamente qual foi, mas que Jesus muito provavelmente nasceu ali entre março e abril, a perspectiva de alguns estudiosos. E aí tem uns aspectos geográficos e... geográficos não, mas temporais que eles utilizam, tem a questão do clima ali que tinha na época e tal, mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu não lembro, então não vale a pena, senão eu vou acabar falando abobrinha aqui. Mas o fato não foi dia 25 de dezembro, não foi, né? Mas por que então se comemora o Natal, né, nessa data? Por que o dia 25 de dezembro, Ricardo? Então, a gente tem algumas questões, né? Acho que é legal a gente, antes de falar da determinação da data, né, que ela foi colocada ali mais ou menos pelo ano 529, né, depois de Cristo, ela foi realmente oficializada como a data natalina, né, o Natal, né, como seria a data que era comemorado o nascimento de Jesus, né. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouco antes disso sobre o Natal, né, o significado do termo Natal, né. Ele teve a origem mesmo do Natal nas festas pagãs, né? Isso. Porque o que acontecia na época ali após Cristo, né? O Império Romano dominava ainda. Sim. Tava conquistando muitas terras, assim como foi na época do próprio Cristo, né? De Jesus que ele viveu. O Império Romano era o dominante. E o cristianismo também começou a crescer muito, né? Depois de 314 ali, né? Você tem o imperador Constantino, que ele meio que, posso dizer, ele autoriza, né, a religião cristã, e depois do concílio de Nicéia explode, né? O cristianismo explode. Como a religião oficial, né, do Império Romano. Depois de 381 vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Teve algumas divergências ali em relação a essa oficialização também, né, do cristianismo e tal, como a religião oficial. Mas acabou que um imperador, né, depois realmente ele se tornou um cristão de verdade, né? Constantino a gente não sabe, mas na sequência esse imperador de 381, só que eu não me lembro o nome dele. Foi um pouco agora. Político também na época. Muito político. Porque eles queriam? Eles queriam pessoas, né? Precisavam de dinheiro. E eles tentaram de toda forma acabar com o cristianismo. Matavam, jogavam pros leões, negue o Cristo. Ninguém negava, né? E depois eles acharam mais fácil, não posso com eles, vamos junto esses caras que tá ficando muito forte esse movimento aí, né? E se oficializou o cristianismo também. E aí, então, ali, a partir do século IV, com essa consolidação, tinha uma festividade que eles comemoravam, que era eles cultuavam, na verdade, ao Deus Sol, né, Deus Luz,
em latim é Natalis Invicti Solis, então era uma festa pagã, era a festa que eles comemoravam, né, o solstício de inverno. Isso. E daí essa festividade ela foi oficializada como Natali Domini, né? Natal do Senhor. Isso. Foi uma forma de cristianizar, na verdade, as festas pagãs, né? Essa festa pagã romana, né? Porque nessa época de dezembro, né, já se comemorava em várias culturas, há relatos de cultura chinesa, inclusive, onde se comemorava esse solstício de inverno, que é lá na Ásia, mas principalmente na Europa ali, quando acabam os dias, porque lá diferente, acabam os dias escuros, que eu queria dizer. Porque lá diferente daqui, não se mantém essa mesma, como é que eu posso dizer, os dias são muito parecidos aqui, entre o verão e o inverno muda em 1 hora, geralmente no inverno escurece mais cedo e no verão escurece mais tarde, mas lá na Europa tem alguns lugares que fica escuro 6 meses, né? Na Rússia, por exemplo, tem lugar que fica meses escuro. E aí tinha o solstício de inverno, que era o último dia muito escuro. Aí quando começariam os dias mais longos, e eles comemoravam esse dia ao Deus Sol. Eu acho que é o Deus Mitra, se eu não me engano. Eu não lembro bem o nome. Eu acho que é o Deus Mitra, que alguns chamam de Deus da Luz, outros de Deus do Sol, e não sei o quê. Mas o fato é que eles, como pagãos que eram, né, eles faziam essas comemorações. Como se fosse um renascimento também. Né? É uma coisa que ia ser renovada, eles comemoravam. Exatamente. Então aí eles acharam legal, né? Acho que é uma maneira da gente, vamos colocar aqui, né? E aí, como tá ficando um movimento forte, daí aí tinha essa questão da figura, vamos tratar como uma figura que agora, né, para a data, né, que foi Jesus, né, que é Cristo. Então, pro cristianismo era muito forte, né? E né? Na verdade, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, não é só um símbolo, né? Mas realmente era o que acontecia e eles, vamos colocar essa data, acho que vamos colocar nessa data, vai ficar legal. E aí eles deram uma nova simbologia, né? Para essa festa pagã, que se tornou aí o Natal do Senhor, né? Que é o nome. E esse termo Natal, ele tem origem na palavra, né? Do latim natalis, né? E ela é derivada do verbo nascer, né? Então, eles comemoravam assim, como se fosse um renascimento, né? Essa luz. E aí que se entrou, né? Foi colocado como Natal, né? O nome Natal. E aí essa escolha da data, né? Que a gente falou aí agora no começo, ela foi determinada pelo Papa Július I, ali por volta de 330, né? Foi no terceiro século. Quarto século, desculpa. Ele colocou essa data de 25, né? Mas não era oficial ainda. Ela foi declarada feriado, na verdade, nacional pelo imperador Justiniano em 529, desculpa. 529 depois de Cristo, que realmente ela foi, que a gente comentou aí no começo, oficializada, né, como uma data, o Natal, né? Pois é. E aí, sobre a data seria isso, né? O termo Natal também, né? Então a gente vê que tem essa origem, né, realmente numa festa pagã. Sim. E, bom, eu acho que quanto a festa é isso, mas... E uma outra... Como eu posso dizer? Um outro ponto muito característico do Natal, se a gente pode falar assim, é a figura do Papai Noel. Né? Aí eu te pergunto, vou te perguntar aqui já uma pergunta absurda, mas aqui usando de humor, eu tenho certeza que os ouvintes vão entender. Papai Noel é bíblico? Quem Papai Noel? O Papai Noel existe ou não? Existe, Papai Noel. Ricardo, você pode explicar essa? Como é que eu respondo para uma criança, Papai Noel existe ou não? Tirem as crianças da sala, que agora nós vamos quebrar aqui algumas. Papai Noel existe? Assim. Papai Noel a gente sabe que não existe, né? Não tem na Bíblia o Papai Noel. Então, aí bem isso. O Natal é uma data bem emblemática, né? Muito. Comemora como cristão, a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui, mais pra frente no episódio, sobre realmente o significado, né, para o cristão do Natal, né? Que eu tenho pra mim que é a segunda data mais importante do cristianismo. A primeira é a Páscoa. A Páscoa, né? Mas o Natal é muito com certeza. E não é uma data comemorada só por cristãos, né? Apesar dela ter vindo de um movimento forte que foi o cristianismo ali pro Império Romano, né, que eles só mudaram, né, a simbologia de uma festa que eles já tinham e colocaram Jesus no meio disso. No centro disso, né? A gente ainda tem, acho que na época tinha muito esse sincretismo, né, que é uma mistura de culturas, né, e do que se comemora.
E o Natal não é comemorado só por cristão. Não. O Natal é comemorado, né, como a gente já falou no começo, pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, sim. Então aí entra muito a figura do Papai Noel. O Papai Noel, ele, na verdade, ele foi se associa, né, a São Nicolau. São Nicolau. Ele foi um bispo, eu não lembro de que época. Ele é ali do quarto século também. Eu não lembro São bem Nicolau, de que época. Ele é da mesma época do Concílio de Nicéia, porque existe uma lenda que diz que que São Nicolau, ele deu-lhe um tapa no Ário, naquele famoso bispo herético, né, que falava que Jesus... ele era uma criatura, que ele não era Deus. Essa foi toda a polêmica do Concílio de Nicéia, né? E daí tava lá Ário falando, não, Jesus ele é uma criatura, ele não é Deus. Diz que o São Nicolau ficou bravo com ele, né? Por causa da heresia, deu-lhe um pé do ouvido lá. Mas assim, não, acho que não aconteceu isso, provavelmente é uma história que inventaram depois. Agora, ele é dessa época. Ele é dessa época. Isso, ele é ali do século IV, então, 300 assim, e pouco, né? E aí ele tinha, acho que o costume de deixar moedas, né, próximas a chaminés, até que a gente hoje tem essa cultura de chaminés, né, para pessoas mais necessitadas. E ele era uma pessoa que ajudava muito as pessoas, né, sim. na época. Então, envolvido com caridade. Após a morte dele, ele acabou, por essa generosidade, se associou, né, com uma época de Natal, onde as pessoas ficam mais generosas, abrem mais o coração, dão presentes, né, e ele tinha esse costume de ajudar, dar presentes para as pessoas. Vamos dizer que, né, presentes, mas ajudavam as pessoas muito, né? Sim. Então, realmente foi um homem que existiu, né? Ele é uma figura histórica. É uma figura histórica, Isso. realmente, né? O Papai Noel se derivou dele, né? Do São Nicolau. Mas o Papai Noel que a gente tem hoje é publicitário. É uma construção ao longo dos tempos. Eu sei que tem essa se... figura de São Nicolau, depois tem muitas lendas nórdicas que associam uma figura assim, tem o tal de Santa Claus, não sei o quê. Mas o Papai Noel que a gente tem hoje, ele é uma construção comercial. Construção comercial, total. O Papai Noel, hoje que a gente existe, essa figura vermelha, ele vem da Coca-Cola. Foi a Coca-Cola que inventou, por isso que ele é vermelho. Eu não lembro, mas acho que foi na década de 30 ali, se eu não me engano, que começou esse Papai Noel vermelho, que carregava um saco e não sei o quê. Ele foi feito com uma campanha de marketing da Coca-Cola. Só que deu muito certo. Deu muito certo. A figura vingou e aí a cultura pop tomou pra si, né? E hoje não se relaciona mais o Papai Noel à empresa Coca-Cola, mas começou dessa forma, né? Então eu acho que a gente pode bater mais um martelo aqui. O Papai Noel não existe. Ele é um contratado da Coca-Cola. Poxa, Ricardo, você vai ter que explicar pra sua filha isso daí, cara. Se a Bibi tiver... ela já sabe. Ela já sabe? Eu já expliquei pra ela. Tá certo. Mas ainda assim ela quer ter o Papai Noel. Mesmo assim, ela sabe que não existe. Eu não acredito, mas quer. Ela não acredita. Ano passado ela ficou tentando identificar. Mas se o Papai Noel não existe, então quem foi aquele Papai Noel que foi lá? Dela, eu acho que eu sei quem foi. Foi meu tio, né? É isso aí. E é um problema sério, porque se a gente, quando a gente tem filhos, a gente dá o presente, ele acha que o Papai Noel, tira o nosso mérito, né? Eu gastei o dinheiro e o Papai Noel que leva o crédito. O Papai Noel tá me devendo. Sim, e a criança quer, né? Ela tem um aspecto criança, lúdico, né? A criança é criança, ela tem expectativas, né? Ilusões, sonhos, né? Então a gente tem que tomar cuidado um pouco também quando... Não ser muito radical nessa questão, né? Porque a gente tem, é claro, a importância da data, né? Sim. Vai falar sobre isso, mas não... É uma coisa que está aí. É cultural. A gente não tem como realmente extinguir isso da vida. Mas a gente saber associar e mostrando para a criança, né? A diferença, né? Do que realmente significa para um cristão hoje o Natal, né? Tá na nossa pauta aqui, a gente falaria mais pra frente, mas acho que a gente já pode bater esse assunto agora, antes da gente entrar nos aspectos bíblicos. É pecado para um cristão comemorar o Natal, sabendo que Papai Noel não existe, sabendo que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, sabendo que o Natal cristão ele foi adaptado de uma festa pagã. Então é pecado para nós cristãos, protestantes, evangélicos, cremos no sola escritura, cremos na escritura, né, em somente Jesus e tudo mais, a gente comemorar o Natal? Vocês entendem dessa forma ou não? Pastor Carlos. O que você acha, Carlos? Vou passar pro Carlos nessa. Não, tudo bem. Eu não vejo problema, desde que a gente pare pra pensar
o que nós estamos comemorando? O que nós estamos comemorando como cristãos? Estamos comemorando o nascimento de Cristo. Exatamente. Mesmo sabendo que não foi nessa data, mas é uma data comemorativa. Já que nós não sabemos quando foi, Já né? que não sabemos quando foi. Então, assim, não vejo errado desde que a gente saiba o principal motivo. Lógico, tem criança, o tratamento acaba sendo um pouco diferente, porém a verdade não pode ser negada para a criança também. A verdade tem que prevalecer, A verdade prevalece a todo custo. Sim. Mas não é errado. Não é errado. Agora, se tem base bíblica para comemorar, daí já não temos. São outros 500. O que você acha, Eu Ricardo? também, eu acho que não... Eu não vejo problema nenhum. A gente entende, né, realmente que é o nascimento de Jesus. Tem toda uma festa em volta, e é legal, né? Desde que, como o Carlos comentou, a gente comemore, né, realmente isso. E aí tem a festa por trás, né? Realmente vai ter presente, Comes e vai bebes, ter uma comilança. Ceia meia-noite. Mas não é pecado. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que entender como cristão, realmente, esse foi o ponto-chave, né, pra gente como cristão. Ali é onde Deus realmente encarnou. E para nós Se fez batistas, que temos graça, essa tradição memorial, né? A gente tem a ceia, diferente de alguns irmãos mais reformados que têm ali uns aspectos mais elevados da ceia, a gente respeita muito a ceia, mas nós temos ela como memorial à luz daquilo que a palavra instrui. Façam isso em memória de mim. Eu acho que o Natal pode ser da mesma forma um memorial. A gente Também, pode sim. relembrar do Cristo que nasceu, do Verbo que encarnou, que esteve entre nós. O Ricardo falava aqui em off, né, de como Jesus, nós vamos falar disso mais pra frente, mas de como Jesus se humilhou para se encarnar, porque ele teve que se esvaziar da sua glória para se fazer carne. Por que não rememorar isso nesse dia? O problema é que muitas vezes os cristãos, eles esquecem disso. Vira uma festa comercial, vira qualquer coisa que não uma lembrança do Senhor. Né? Mas quando você tem isso no seu radar, olha, hoje é o dia que nós relembramos de Cristo, é um dia que nós vamos orar e agradecer porque Ele nos salvou, porque Ele veio até nós, porque Ele assumiu esse corpo que eu tenho, porque Ele esteve debaixo desse mesmo sol que nos ilumina. Por que não? Por que não? Como memorial eu acho muito válido, não vejo problema, não acho que seja pecado, longe disso. Mas, os irmãos podem comemorar. Chamem nós para ceia. E a gente for pensar. E vamos pensar, né? Mas vem de uma festa pagã, a gente está comemorando. Não é, simplesmente foi, né? Pra época foi conveniente e isso mudou. Mas hoje, me diga aqui um casamento. Isso, exatamente. Quem que não quer casar? Que diga que mulher que não quer casar, não quer fazer uma festa de casamento. Perfeito. É uma festa de origem pagã. Se a gente for excluir tudo que tem origem pagã, a gente não faz mais nada. Exatamente. A gente não vai mais nada. Né? Porque a nossa cultura ela é baseada muito em paganismo. Né? Infelizmente, a gente não gosta disso. Mas é assim que é. A gente observa os preceitos bíblicos, disso não abrimos mão, mas culturalmente há muitas coisas que têm origens que não são tão legais, mas que com o tempo, né, e com a tradição cristã ficaram, né, coisas bacanas, se tornaram coisas bacanas. É o caso do Natal. O Natal é esse caso muito emblemático, né? A gente pega uma coisa que não é legal, que é o Deus, sei lá o que lá, o Deus Sol e tal, e a gente, né, usa essa data em nome e em louvor do Senhor. Eu não vejo problema nenhum a respeito disso. Bom, acho que nós passamos esses pontos introdutórios, agora a gente pode entrar no texto bíblico, certo? E para esse episódio nós vamos nos basear no relato do nascimento a partir da narrativa de Mateus. A gente sabe que, né, João tem ali Jesus nasce já no princípio, né? Então na criação de todas as coisas, e isso é verdade. Lucas também faz um relato humano ali bastante interessante, mas nós optamos por nos basear aqui a partir do relato de Mateus. Então se você estiver com a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar. Nós vamos pular a genealogia hoje aqui, porque não é nosso foco, senão demandaria muito tempo. Quando a gente for fazer o panorama de Mateus, falaremos melhor sobre as genealogias, e elas são muito relevantes, né? É muito interessante você estudar a diferença da genealogia de Lucas e de Mateus, mas para hoje a gente começa ali em Mateus 1,18, que vai falar, né, a respeito do nascimento de Jesus.
e de como Maria, né, embora não tendo relações íntimas com seu esposo, ela de repente se vê grávida. E a gente pode imaginar, né, Ricardo, o tamanho do susto que foi, porque eu não lembro exatamente, mas eu tenho a impressão que Maria era provavelmente uma adolescente naquela época. Ela não deveria ter, não tinha 20 anos. Eu já ouvi dizer que... Eu creio que sim. Aparentemente ela tinha 15, 16 anos talvez, né? Era muito jovem, né? E naquele contexto, naquela época, né? Naquela cultura, uma moça que fosse casada, né? Ou que estivesse prometida e que eventualmente contraísse uma gravidez fruto de um adultério, a gente sabe qual era o destino, era a morte, ela seria apedrejada, né? Então, diz aqui no versículo 18, na versão que eu tô lendo, Maria, a mãe de Jesus, no caso, desposada com José sem que tivessem antes coabitado, ou seja, sem que tivessem tido relações íntimas, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, né? Então a gente pode imaginar que foi um susto para Maria, né? E aí entra a figura de José, né? É muito relevante também a gente entender a figura de José, porque você imagina o susto, né? Você está para casar com uma moça, né, sem nunca ter tido nenhuma relação íntima com ela, e de repente ela tá grávida. Como assim? Né? E diz aqui... Ele poderia acusar ela, né? Ele mesmo poderia levar e acusar ela. A maioria dos homens faria isso. Eu fico pensando, eu no lugar dele, como eu reagiria a isso, né? E diz aqui no versículo 19, né, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, ele falou, puxa, né, Maria... Não foi legal comigo, né? Maria furou a bola aí. Mas, né, eu vou, em vez de acabar com a vida dela, e era efetivamente isso que aconteceria, se ele a acusasse, ela provavelmente seria morta, né? Ele falou, não, quer saber? Eu vou deixar ela viver a vida dela e vou viver a minha. Então, José era um rapaz de um caráter, né, invejável por essa postura. Só que aí a gente sabe que Maria estava grávida pelo Espírito Santo do Senhor, né? Foi obra do Senhor, e é óbvio que Deus contava com isso, né? Então Deus, já sabendo que José não acreditaria nessa história, ele, né, manda lá um anjo dele, fala, ó, vai lá e conversa com José lá, para ele entender melhor o que está acontecendo, é que ele está meio assustado, né? Então, a partir do versículo 20 ali, a gente vê que aparece um anjo do Senhor dizendo, ó, José, e aqui ele já está reforçando, Mateus está sempre reforçando isso, né? Filho de Davi. José era filho de Davi, assim como Jesus, se você pegar lá no versículo 1 de Mateus, ele diz também, né? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A todo tempo Jesus está sendo mostrado como rei aqui no Evangelho de Mateus. E o anjo diz para José, filho de Davi, não temas em receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela lhe dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aqui, meus irmãos, deixa eu só conferir, versículo 21, é muito importante. Eu acho que isso é o primordial para a gente pensar nessa ocasião de Natal. A gente estava falando agora há pouco a respeito de ser pecado ou não, e que não é, mas que convém que a gente esteja lembrando o sentido do Natal. Esse versículo é chave para esse tipo de compreensão, para esse tipo da gente, né, do que a gente deve pensar nessa data tão especial, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, versículo 21, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que Jesus nasceu? Por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Para salvar o seu povo dos pecados, né? Hoje em dia está muito na moda dizer, não, Jesus era um grande cara, Jesus ele era um sujeito que amava os pobres, que amava os pecadores, que amava as prostitutas, que amava não sei quem, que amava isso e aquilo. É verdade. Jesus era tudo isso. Jesus era um grande cara, um mestre moral, um reformador, tudo isso, é verdade. Mas por que Jesus nasceu? Para ser um reformador? Jesus nasceu para ser um revolucionário? Longe disso.
nada mais longe, na verdade, é o que o texto, a Bíblia está nos dizendo, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, né, Ricardo? Sim. Agora a gente entra nesse ponto crucial realmente do que é o Natal pra gente, né? Pro cristão, né? De verdade. O verbo que se fez carne. Isso. Essa é a grande diferença agora, como você falou agora. Ele, né, foi um profeta, foi um homem que fez muitas coisas, foi uma figura simbólica. Para muitos foi. Para o cristão, não. Historicamente, ele foi tudo isso. Né? Ele foi. Isso. Mas aí, agora a gente vai aqui, vamos colocar no Natal mesmo. A diferença entre a figura que a gente tem hoje, que é o Papai Noel, e o nosso Cristo, né? O Jesus. Aquele que se fez carne, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o ponto crucial. Então, para o cristão, não é somente isso, né? De tudo que ele fez, mas ele encarnou. A gente, né, falou agora há pouco, ele deixou a sua glória, ele se humilhou e se fez carne para viver entre nós e nos salvar. Essa é a grande questão pra gente como cristão, são as né? boas novas, né? Essa é a nossa boa nova, disso. Exatamente. O menino nasceu, né, Isso. Pastor Carlos? E ele até continua aqui, né? Na sequência, ele fala aqui, no versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está reverberando aqui uma profecia de Isaías, né, pastor? Isso. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. E aí Mateus traz a tradução, né? Emanuel, que significa Deus conosco. Deus né? conosco. E aí não tem como a gente não associar isso a João, né? Não. João fala disso, o surgimento de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E daí mais pra frente, acho que no versículo 14. Se eu não estou enganado, ele vai dizer, né? E vimos a sua glória. Aquele que é a palavra tornou-se carne, né? Aí o João 1,14, né? Isso. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pleno de graça e de verdade. O próprio Deus se encarnou. E se encarnou por quê? Para livrar o povo do pecado. Se você acompanhou com a gente Gênesis, você sabe o que Adão fez, você sabe como a humanidade caiu, não apenas Adão, né, mas toda a humanidade ali no início, caiu em pecado, pecou contra o Senhor, ofendeu a Deus das mais variadas formas. Jesus veio para isso, porque não há um justo sequer, Paulo vai dizer, nenhum, não há um justo sequer. Se não fosse a vinda de Jesus, o advento do Senhor e também depois o seu sacrifício, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, nós ainda estaríamos em condenação. Ainda estaríamos condenados, né? Então Jesus veio, e é isso que o Natal significa. Eu até gravei mais cedo uma mensagem com o pastor Josavias para ser disparada nas nossas redes sociais, e eu falava para ele, o Natal é o nascimento da salvação. Sim. Hoje é o dia em que nasceu a salvação. A salvação nasce no Natal. Não é dia 25, eu sei, gente, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente comemora o nascimento da salvação, daquele que salvou, daquele que efetivamente salvou. E aí eu acho interessante a gente também falar, né, partindo da verdade que Jesus é Deus, aquilo que você já apontou, já pincelou lá atrás, Ricardo, da humilhação de Jesus em se fazer carne. Eu acho que daí a gente tem que ir para Filipenses 2, não tem jeito, eu acho que é um texto onde Paulo demonstra isso para nós de uma maneira extraordinária. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Então, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Só colocar uma questão aqui. É que agora acho que muita gente se pergunta também, né? Ele é Deus. Por que ele nasceu? Por que ele já não veio e não se fez aqui um homem, né, na assim terra? Como Deus ele fez é Deus. Adão. Ele pode o que ele quer, né? Assim como ele criou Adão ele do poderia pó. ter... Ele não poderia ter esses, né, Já aparecer com figurado, 33 aparecer anos. simplesmente pronto. aqui. Acabou. E ele poderia, né? Ele Poderia, ele é Deus, dono ele do faz o que ele universo. quer. Mas foi exatamente isso, para provar, né, que como que um homem, né, que foi o único, na verdade, né, que ele, como ele nasceu também, a gente tem toda essa questão. Continua, pode continuar. Não, desculpa. Desse nascimento, como homem, a questão do pecado, né? Isso. Porque nenhum homem, né, como você falou, conseguiu e nem vai conseguir, né, cumprir a lei Jamais. de Deus, jamais. E aí ele se fez carne exatamente para isso, como homem, né, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele cumpriu a lei, né? Ele teve que se fazer carne, se esvaziou da sua glória, como disse ali, e habitou entre nós como homem. Então ele cumpriu a lei, né, sem mácula, não tinha pecado, mas conseguiu cumprir a lei. Essa foi a grande prova. E morreu, né, por nós também. E ressuscitou. Que era a nossa condenação. Ele assumiu a nossa condenação, né, quando morreu. Então essa é a nossa comemoração. Esse é o nosso Natal, né? Isso. O nascimento de um Deus que se encarnou, né? E vamos colocar aqui, encarnação. Reencarnação não existe. O único que encarnou foi Deus. Verdade. O nosso Natal é uma pessoa. Então o nosso Natal é essa comemoração, o nascimento realmente do nosso Salvador, né? Isso. Pastor Carlos, alguma pontuação? Eu acho que o que falaram já dá total entendimento. Talvez se eu tentar colocar alguma coisa, é mais na questão do próprio Antigo Testamento mesmo. Ele, desde o início, desde Adão, Deus já estava dando provas, assim, quando foi com Abraão, que da sua descendência viria o Salvador, assim como foi passando de geração até chegar em Davi, de Davi até chegar em Cristo, né? Sim. Ele sempre marca o ponto da sua geração. Então, por mais que ele pudesse aparecer num estralar de dedos, tô aqui, vamos fazer o negócio acontecer. E tanto que o pessoal acreditava que ele viria, no tempo dos profetas, eles acreditavam que ele viria sim. Chegaria e pronto pra batalha. Isso. Bora, vamos comigo. Vamos passar a espada, né? Que eu vou Um Messias militar, eu vou né? trazer a paz por meio da espada. Por meio da espada. E de repente nasce um menininho e nasce numa manjedoura. Não foi Ele nem poderia num nascer no trono de melhor ouro. castelo que existia, né? Na família mais poderosa. Exatamente. Mas Escolheu ele nascer. escolheu nascer dessa maneira. Numa cidade também, né? Sim. Nasceu Isso. num vilarejo. Nasceu numa capital, nasceu num vilarejo. Vilarejo, Belém na época, né? Ali era um vilarejo É o fim do mundo, né? Então. E por mais que os profetas anunciavam, porque Miqueias anuncia, né? Que ele viria de Belém e Efrata. Isso. Então, por mais que mais que os profetas anunciavam isso, mesmo assim o povo falava assim: não, esse Salvador vai vir. Para quê? Para salvar dessa opressão que nós estamos vivendo. Não do sentido, ele veio para salvar. Aquele que está lá em Mateus, né? Eles não estão pensando na salvação dos pecados, eles estão pensando na salvação da opressão. Na salvação da Roma. opressão. Eu quero que ele venha para acabar com tudo, mas Isso. não. E o Natal, isso tem que passar na nossa mente. Qual é o nosso Deus? Quem é o Salvador que esperamos? Porque
tem que passar na nossa cabeça. O Salvador que esperamos é esse. Sim. É esse que já veio. Já veio. Ele que já veio como um homem. E nasceu de uma virgem. E isso é interessante. E não vou continuar muito para não acabar atrapalhando, estragando. Mas nesse ponto, essa era a minha opinião que eu queria trazer neste estudo. Muito bem. E aí a gente já pode... Bom, acho que para fechar aqui o capítulo 1, né, a gente vê que José entendeu ali o recado do Senhor, né, e tomou Maria como sua mulher. Contudo, ele não teve relações íntimas com ela antes que ela desse à luz o filho, né, a quem ele efetivamente pôs o nome de Jesus conforme o anjo havia ali orientado, né? Então aqui acho que não... Quando a gente for estudar o panorama, a gente vai discutir essa questão, né, se Maria foi perpetuamente virgem ou não, todas as questões, mas para um episódio de Natal acho que não é relevante. Então a gente segue para o capítulo 2 e vamos falar agora sobre essas figuras muito curiosas que são os magos. Vamos falar sobre os magos. Será que são 3? Vamos descobrir. Aqui no capítulo 2, Mateus está nos contando sobre essas figuras que são os magos, né? A tradição, Ricardo, nos diz que são 3 que são reis e que são magos, né? Eu devo confessar aqui para vocês que eu inclusive interpretei num teatro no ensino médio um dos reis magos. Eu sei que eles têm nome, mas eu não lembro agora, cara. Queria lembrar o nome, mas não consigo lembrar. Mas sei que, né? Eles têm nome mesmo. Eles têm nome, eu esqueci agora. Eu vou até pesquisar também aqui enquanto vocês conversam pra eu colocar aqui. Mas eu lembro que a tradição diz que são 3 reis magos, né? Mas o que o texto diz, né? Já que a gente adota como aqui nossa, né, perspectiva, o sola escritura, o que diz o texto, Ricardo? Aí a gente vai, né, no 2:1 aí já vai dos dias de Herodes, né? Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, a gente já falou também um pouco aqui que era um vilarejo ali, né, na verdade, de Judéia. Nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí pra frente a gente vai ter também que vai falar um pouco sobre esse reis ali, que é no versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então o texto em si, ele não está falando que é rei, não está falando quantidade, ele está falando que são magos. Que são magos. Provavelmente eram astrônomos, né? Alguém que mexia com estrela, com essas coisas. Isso faz muito sentido, porque a gente vê aqui no versículo... Eu tô procurando aqui onde ele fala da estrela. No versículo 2. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quando a gente vê representações disso, a gente sempre vê uma estrela que brilhava gigantescamente, assim, não sei se existe essa palavra, mas uma estrela muito forte, mas ela provavelmente não era. Porque se ela fosse muito forte, que todo mundo visse, todo mundo ia perceber que tinha alguma coisa diferente. Sim. Mas quem percebeu? Só esses 3. Tanto quando eles vão a Herodes, Herodes fala... Só os magos. Só os magos. Isso, tá vendo? Só esses 3 que não é 3. Só os magos. A gente não sabe, né? Pode ser. Mesmo, né? Pode ser 2, pode ser 3, exatamente. Pode ser 4. Mas esses magos, mas só eles viram, né? Se fosse uma coisa muito latente, todo mundo poderia ver. Tanto é que Herodes falou, vão lá, ache, depois volta aqui pra me dizer, porque eu também quero, né? Quero ir lá adorar. Ele não queria coisa nenhuma, ele queria matar o Senhor. Né? Mas ele mete essa lá pros caras, fala, né? Eu quero ir lá também. Então, eu tenho pra mim que eles eram tipo astrônomos, gente que ficou observando assim o movimento das estrelas e tal. E a gente sabe que esses conhecimentos são milenares, né? Esses estudos dos astros são milenares. Então, eles provavelmente eram pessoas que estudavam isso. Agora, ao contrário do que eu acabei de dizer, não dá pra garantir que eram 3, né? Que eram 3, mas eram magos. E por que acham que eram reis também? Muito provavelmente por conta dos presentes que eles oferecem, né? Eles oferecem ouro, incenso e mirra, é isso, Ricardo? Isso. Eles vão oferecer ouro, incenso e mirra. 3 itens valiosíssimos naquela época, né? Então, não era qualquer um que tinha. Não era qualquer um que tinha. Por isso que a tradição entende que eram
muito possivelmente reis. Pode ser, né? Agora é garantido? Não é. Podem ser 3? Podem ser 3, mas podem ser 2. A gente sabe que é plural, eram magos, então eram no mínimo 2, mas poderiam ser vários, não sei. A gente vê isso no versículo 11, né, do capítulo 2 aí de Mateus, né? Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram tesouros, né? E lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eu não sei se tem alguma associação do 3 por ser 3 presentes, eu né? esqueci então, de falar isso. Porque acham que é 3. Um deu isso. E como era uma coisa muito cara, que era um tesouro realmente para a época, então eram reis, né? Exatamente. E aí acho que acabou se associando a rei, né? A cultura, né? Reis magos. Exatamente. A tradição entende que eram 3 por causa dos presentes. Então, supostamente, cada um deles teria presenteado o Senhor com um. Isso. Mas, enfim, o que importa é que eram magos, eram pessoas, né, distintas ali, e que vão até o encontro do Senhor. E aqui é muito interessante da gente pensar, eles não eram judeus. Veja bem, Jesus era o Messias aguardado pelos judeus. Os outros povos não estavam necessariamente esperando o Messias, o Salvador. Só que hoje a gente sabe, né, e os judeus daquela época custaram a entender isso, hoje a gente sabe que Jesus veio para todos os povos, que o Messias foi oferecido a todos os povos. Aquele que crer será salvo, independente de raiz judaica ou não. Quando Deus manda esses magos, ele já está mostrando, já está prenunciando aquilo que Jesus faria, que ele seria o Salvador para todas as nações, para todos os povos, Esses magos que não são judeus, né, eles chegam e se prostram. Nós viemos adorar o Senhor, nós viemos adorar esse Senhor. Não é? E aqui no versículo 6, pastor Carlos, acho que a partir do versículo 5, né? Quando eles perguntam ali, no 4, quando eles, né, perguntam ali para os sacerdotes onde o Cristo deveria nascer, aí no versículo 5 aqui está escrito, né, em Belém da Judéia, responderam eles, porque está assim escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Aqui, profeta, e aqui profecia ele está se referindo, pastor? Então, ele está se referindo ao profeta Miqueias, né? Quando o Miqueias, ele está anunciando, mais uma vez, né, profeta, está anunciando a destruição pro povo por causa da corrupção do povo. Ele fala sobre essa esperança no Salvador, que não virá de uma capital, virá de um lugar pequeno. E aqui no Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá. Então, não era um lugar grande. Mais uma vez, eles esperavam algo grande e de repente receberam tudo o contrário. Mas a profecia que ele cita está em Miqueias 5, versículo 2. Isso. E aí a gente segue aqui com Herodes, chamando os sacerdotes ali no cantinho, né, chamando os magos no cantinho e fala, vem cá, onde é que vai nascer esse Messias aí? Conta pra mim direitinho, porque eles estavam seguindo a estrela, né, e isso já vinha de antes do nascimento do Senhor, né, eles estavam para chegar, mas antes que houvesse ali o nascimento, eles já estavam nesse caminho. Então eles conversam com Herodes, e Herodes fala, quando que vai ser e onde, né, onde a gente já sabe mais ou menos, porque vai ser em Belém, mas quando que é para acontecer isso aí, que daí eu quero ir lá adorar também. Herodes sabe, eu quero ir lá também, né? O jogo. Fica nesse migué. E aí eles partem para Belém, né? Depois, aqui diz no versículo 9, depois de ouvirem o rei partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, mais uma vez, é muito relevante a gente entender
a aplicação desse texto. Eles não eram judeus. É diferente dos judeus que vão adorar de fato Jesus. Eles não estavam esperando um Messias, mas Deus revela para eles, a gente não sabe como, né? A Bíblia não diz, só diz que eles foram até lá, né? Mas Deus de alguma forma revelou para eles e falou: o Salvador vai nascer. Seguiem por essa estrela, né? E era o ofício deles, eles viviam de observar as estrelas, seguiem por essa estrela e vão até o encontro do Salvador. E quando chegar lá, adorem-no. E eles de fato o adoraram. Mais uma vez a gente retorna para aquilo que falamos lá atrás. Jesus, ele é Deus, ele é digno de toda a adoração. Tá? Todos ali que se envolviam com ele, nesse caso, já o estavam adorando, né? Então não cabe aqui uma compreensão de um Jesus mestre moral, ou de um Jesus reformador, ou de um Jesus amigo dos pobres e dos desvalidos. Ele é todas essas coisas, ninguém pode negar. Jesus é tudo isso, amigo dos pobres, amigo dos miseráveis, dos doentes, né? Um reformador, uma figura histórica de muita expressão. Ele dividiu o calendário. Crendo você ou não em Jesus, todo dia quando você acorda e diz hoje é dia tal, é porque é depois de Cristo. Esse homem, ele dividiu o calendário de toda a humanidade. Goste você dele ou não, acredite você nele ou não. Agora, para nós que cremos no seu nome, a gente tem que, assim como esses magos, adorar ele, porque ele é digno de adoração, né? Isso aí. Quer falar, Carlos? Vou finalizar dizendo amém. Não tem mais nem o que falar. Sabe as palavras, pastor Marlon? Deus nos ajude. Ricardo, eu acho que para efeito do nascimento de Jesus, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui um panorama básico aqui em Mateus, né? Sim. É isso, né? É aquilo que a gente tem tentado colocar aqui desde o começo. Então, a importância do Natal para a gente como cristão, né, que foi esse nascimento, devemos realmente comemorar. Devemos comemorar, sim. Sim. Né? Não achar que é um pecado você estar comemorando o Natal. Claro, como já foi colocado também, desde que a gente não misture, né, as coisas e não acabe se perdendo no meio do caminho. Mas é isso, é o Deus que se encarnou por nós, né? Para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio aqui para morrer por nós pela nossa condenação, né? Ele assumiu a nossa condenação, né? Ele se tornou carne e assumiu a nossa condenação, que aconteceu quando teve a queda, né, de Adão e Eva. Então ele conseguiu cumprir a lei. E a gente foi um homem, né? Foi um homem que de sofreu. Carne e osso, como todos apesar nós. de ser Deus, ele aqui como homem, ele não era como é que eu posso colocar? Também pra gente não colocar um termo errado. Mas assim, ele sofreu angústias, ele sofreu... E a Bíblia relata que ele teve frio, que ele teve fome, que ele teve teve que um homem medo. Passa, teve medo, né? As mesmas condições que nós enfrentamos, Jesus também enfrentou. Sim. Eu acredito que por isso também, não, claro, para cumprir um plano que ele já tinha determinado, mas ele não simplesmente não apareceu no meio dos homens, que ele poderia se fazer homem sem ter nascido, né? Como a gente nasce carne, ele poderia ter feito isso, mas não, ele nasceu como homem realmente para passar por isso e provar que ele conseguiria e conseguiu cumprir a lei para a nossa salvação. Então acho que é isso, esse é o... Muito bem. A gente tem aqui, isso aqui é piada interna, gente. Foi uma coisa... A gente se perdeu, não, mas realmente foi um nascimento natural. Respondendo a sua pergunta, foi natural. Aqui mandaram uma pergunta por WhatsApp. Ele nasceu. O parto então, de Jesus foi natural? O parto foi natural. Não foi cesárea. Cesárea eu acho que na época eu não sei. Apesar que a gente tem relatos que os egípcios eles já tinham algum tipo de cesariana. Eles tinham uma tecnologia bem avançada para a época, né? Se a gente for pensar nesse termo. Eu acho que a medicina, em geral, o forte deles vem dos egípcios, né? Eles tinham muito... Eles faziam cirurgias, né? Eles têm, assim, documentos e muitas coisas que realmente eles tinham
o avanço tecnológico deles para a época era muito alto, assim, em relação a cirurgias e tal. Sim. Mas eu acredito que tenha sido um parto natural. Eu acredito Foi um também, parto natural. Mas também. enfim, a questão é que Deus se encarnou e nasceu homem, né? Verdade. Ele nasceu carne, né? Vamos colocar assim. E é isso que fica para nós nesse dia, né, pra gente refletir como cristãos que somos, em louvor e adoração ao Senhor, lembrando de orar e de agradecer, porque Deus, em sua infinita misericórdia, mandou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Exatamente. E Jesus, em sua humildade, que se encarnou, né, por um curto espaço de tempo, Sim. provavelmente 30 e poucos anos, ele se despiu da sua glória momentaneamente para assumir o meu e o seu lugar, para fazer aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer, para pagar um preço que é impagável, que ainda que todos nós fôssemos para a cruz como ele foi, jamais pagaríamos o preço, porque nós devemos, não é? Se eu fosse para a cruz, é só merecimento. Jesus não, ele não tinha pecado. Ele se fez pecado em meu lugar, né? Maldito todo aquele que for para o madeiro, diz a profecia. E Jesus foi... Desculpa, Ricardo. Não, pode falar. E Jesus fez isso por mim e por você. Esse é o nosso Natal. Que a gente, não apenas hoje, mas em todos os natais, nós estejamos lembrando que é o dia em que a salvação nasceu. E nasceu por mim, nasceu por você, nasceu pelo pastor Carlos, pelo Ricardo, pela Paula, pelo Mateus, por todos aqueles que confessam o seu santo nome. O que eu preciso para ter acesso ao sacrifício de Jesus? Basta crer. Né? Mais um lema da reforma, sola fide, somente a fé. Creia nele e lhe será imputado por justiça. Agora não é o julgamento. Depois de Cristo veio a graça, então... Vivemos o tempo da graça. Da graça. Essa foi a misericórdia de Deus para nós, né? Essas são as boas novas. Isso Amém. É o Evangelho. Ricardo, muito obrigado por hoje. Amém. Deus abençoe, pastor Carlos. Amém. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe o Ricardo, Marlon, Rafa, Mateus, Amém. O Guilherme e o João que estão lá em cima nos ajudando. Editando pra gente. E que o Senhor nos abençoe, que nos dê um bom Natal e que nós possamos a cada dia lembrar do sacrifício dele extraordinário por nós. Que Jesus te abençoe.